Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo no domingo, dia 14 de novembro de 2021, onde na página A18, portanto, no setor internacional, nós destacamos mais uma notícia sobre energia, especialmente sobre energia nuclear, feita pela The Economist, uma parceira do Estado de São Paulo, e isto vai enriquecendo a nossa playlist energia, bem como dossiê energia nuclear. A tradução foi do Augusto Calil, Pequenos Reatores e a Energia Nuclear. Reino Unido e Rolls-Royce apostam que eles tornarão mais barato, ou melhor, mais barata a geração de eletricidade. Lembrando que isso é um feito, uma vez que em função da qualificação constante da mão de obra, o treinamento, o nível de tecnologia e conhecimento, a energia nuclear ela é na média 3 vezes mais cara que, por exemplo, a hidrelétrica. Vejamos então, nós temos um olho, bem como uma foto que dão suporte, é claro, à reportagem. Construção do reator Hinkley Point em Somerset está atrasada. Nova geração de reatores nucleares será 16 vezes menor, mais acessível e mais rápida de construir. Reino Unido é entusiasta de energia nuclear, pelo menos na teoria. Em 2010, o governo britânico autorizou a construção de 8 novos reatores atômicos na Inglaterra e em Gales, como parte de seu esforço para descarbonizar a geração de eletricidade. Lembrando que ela é uma fonte de energia limpa, já que ela não queima combustíveis fósseis. As coisas se provaram mais difíceis na prática. Uma década depois, somente um dos reatores em Hinkley Point, na costa de Somerset, está em construção, que está atrasada e com orçamento estourado. A construção só começou porque em 2013 os ministros se comprometeram em fazer os cidadãos pagarem para a EDF, a empresa francesa que constrói a usina, um preço fixo pela eletricidade bem acima do valor de mercado nos primeiros 35 anos de sua atividade. Lembrando então que eles estão pagando pelo meio ambiente mais limpo. E o fato é justificado, como agora há pouco nós falamos, pelo preço muito maior. O curioso é que, embora seja no Reino Unido, ela é construída pela EFD, que é uma das maiores, que é uma das maiores empresas de construção de reatores nucleares, já que a França, praticamente 80% de sua energia vem dessa área. A Rolls-Royce, uma grande empresa de engenharia, acha que pode fazer melhor do que isso. Em 8 de novembro, a corporação afirmou que tinha levantado 195 milhões de libras, ou 1,4 bilhão de reais, com investidores privados, incluindo a Exelon Energy, empresa americana, e a BNF Resources UK, que é amparada pela família Perrodo, uma dinastia petroleira da França. O dinheiro será usado no desenvolvimento e projeto de uma nova geração de reatores nucleares até 16 vezes menores, que, segundo a Rolls-Royce, serão mais baratos e mais rápidos de construir do que os já existentes. E espera a empresa evoluirão para uma nova linha de negócios. Isso beneficiará particularmente a empresa, porque seu negócio
aeroespacial sofreu muito com a pandemia de Covid-19, levando a cortar 9 mil empregos. Lembrando que devido à pandemia, a Covid-19, o setor de turismo e, consequentemente, o da aviação sofreu muito. Metas. O investimento privado foi suficiente para persuadir o governo a investir outros 210 milhões de libras, ou 1,53 bilhão de reais. Os ministros esperam que a nova geração de usinas nucleares ajude o Reino Unido a atender suas metas de corte de emissões de carbono. Por exemplo, se comprometeu a parar de utilizar o carvão mineral até 2030, provendo uma fonte estável de energia baixa em emissões de carbono para se combinar com a intermitente eletricidade gerada em parques eólicos e painéis solares. A Rolls-Royce calcula que as primeiras usinas entrarão em funcionamento no início da década de 2030. Esses reatores modulares pequenos, conhecidos como RMP, não são ideia nova. Países como China, Rússia, Estados Unidos, Canadá e França perseguem esse conceito. Como o nome sugere, eles são projetados para serem menores do que a maioria dos reatores nucleares modernos. Quando estiverem prontos, os 2 reatores em Hinkley Point gerarão 3,2 gigawatts de eletricidade. É bastante. No verão, isso será suficiente para cobrir cerca de 1/10 da demanda britânica por eletricidade. 10% da necessidade de energia do país é bastante coisa. 3,2 gigawatts ou 3.200 megawatts. Aqui no Brasil, as nossas maiores usinas, como é o caso de Angra dos Reis 2 ou simplesmente Angra 2, gera cerca de metade disso, por volta de 1.400 megawatts. Os reatores das Rolls-Royce, que são grandes para os padrões dos RMPs, gerarão 0,47 gigawatt cada. Menor significa mais barato. A estimativa de custo da usina de Hinkley Point é de 23 bilhões de libras, ou 168 bilhões de reais. Um valor tão elevado garante que somente as maiores e mais bem capitalizadas empresas sejam capazes de construir usinas nucleares. Mesmo assim, governos devem com frequência suavizar o contrato. Em 2017, o Escritório Nacional de Auditoria, uma agência de vigilância sobre gastos, afirmou que o preço estipulado para o contrato da EDF deveria criar um subsídio de 30 bilhões de libras, ou 219 bilhões de reais ao longo de 35 anos. Em contraste, a Rolls-Royce calcula que seus primeiros RMPs deverão custar em torno de 2,2 bilhões de libras, ou 16 bilhões de reais cada. Isso os tornaria acessíveis para empresas menores. O termo modular, por sua vez, refere-se à maneira que os reatores são construídos. Em vez de se fazer o reator no lugar em que funcionará, afirma Andrew Storer, que coordena o Centro de Manufatura Nuclear Avançado das universidades de Sheffield e de Manchester. A ideia é construir o máximo possível em diferentes fábricas e, posteriormente, enviar as partes para a montagem final. Vantagens. A Rolls-Royce acha que isso acelera a construção. A empresa calcula que o tempo de construção de um RMP deve ser cortado para 3 ou 4 anos, reduzindo o período entre o desembolso do capital investido e o início do retorno do investimento. A empresa também espera que uma combinação entre a manufatura em fábrica e um ciclo de produção expandido permita que seus engenheiros tirem vantagens de economias em escala e aprendam como otimizar a produção da mesma maneira que fabricantes de mercadorias padronizadas, de aeronaves a geladeiras fazem.
A empresa calcula que o custo dos RMPs modernos poderia cair para cerca de 1,8 bilhão de libras, ou 13 bilhões de reais. Tudo parece perfeito no papel. A Rolls-Royce afirma que há interesses de países como a Polônia, a República Tcheca e Turquia. Privadamente, porém, mesmo aqueles associados com o projeto reconhecem que a história recomenda cautela. A indústria nuclear prometeu reatores baratos muitas vezes antes e até agora falhou em fabricá-los. Os preços da energia eólica e solar, enquanto isso, continuam a cair à medida que novas descobertas e a melhoria das tecnologias vão sendo empregadas. Energia eólica, mas os ministros podem sentir que tem pouco a fazer, além de esperar que desta vez a coisa realmente seja diferente. As usinas nucleares do Reino Unido produzirão 16,5% de energia do país, isto no ano passado, ou seja, 1/6 da energia do Reino Unido. Entretanto, em sua maioria são decrépitas. Todas, exceto uma, deverão ser fechadas até 2030, já que utilizam uma tecnologia cara, ultrapassada e já muito perigosa. O Reino Unido instalou inúmeras fileiras de turbinas eólicas, mas o clima, extraordinariamente ameno deste ano, cortou sua produção e forçou o país a depender mais pesadamente de poluidoras termoelétricas alimentadas por carvão e gás natural, mesmo com o preço do gás nas alturas. As contas de luz estão aumentando e emissões de carbono em geração de eletricidade, que vinham caindo há anos, voltaram a subir. A energia nuclear, apesar dos inconvenientes, emite pouco carbono e é mais confiável do que a geração eólica. Seu preço é pouco afetado por flutuações no valor do urânio. Os ministros, a Rolls-Royce e os consumidores devem esperar que uma nova abordagem para a ideia decorre. Apesar da desconfiança e de nós particularmente, depois de muito pensar e fazer o dossiê energia nuclear, analisando os grandes e os pequenos acidentes, sermos contra. É claro que nós estamos torcendo para a evolução da tecnologia sempre. Mas é isto, ficamos por aqui, esperamos encontrá-los em uma nova edição do seu Jornal do Masa e contar, é claro, com o seu prestígio. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. Tchau, pessoal!